Olá pessoal, eu sou o Thales Rogério, professor de História aqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de História Brasil Colônia. No vídeo de hoje, nós estaremos dando continuidade ao nosso conteúdo. Já fizemos um primeiro vídeo falando sobre a expansão da América colonial, sobre as capitanias hereditárias e sobre o ciclo do ouro, dando aí início ao conteúdo de mineração. Na aula de hoje, nós vamos estar abordando questões aí referentes à entrada dos colonos aí nas terras a serem exploradas, sobre os holandeses no Brasil e também sobre a ocupação da região setentrional. Vamos ao nosso conteúdo? Durante a União Ibérica, que ocorre entre os anos de 1580 e 1640, Portugal esteve submetido ao domínio da Espanha. A Espanha passa a controlar o Brasil e proíbe a Holanda de comercializar o açúcar brasileiro. Ainda que os holandeses tivessem um acordo anterior com Portugal. Para garantir os investimentos no Brasil, a Holanda toma posse da região nordestina produtora do açúcar. O pico máximo da presença dos holandeses ocorreu durante o governo de um homem chamado Maurício de Nassau, entre os anos de 1637 e 1644, e a administração de Maurício de Nassau selou uma importante aliança com os senhores de engenho ao melhorar as condições da produção e reduzir os impostos. Com o fim da União Ibérica no ano de 1640, Portugal decidiu recuperar o controle do Nordeste e os senhores de engenho acabam se rebelando contra os holandeses devido ao aumento de impostos que ocorre, dando início aí a um movimento chamado de Insurreição Pernambucana no ano de 1645. Nós teremos uma aula específica sobre insurreição pernambucana em um outro momento para nós estar desenrolando esse conteúdo. A rebelião conseguiu expulsar os holandeses no ano de 1654, contudo, na segunda metade do século XVIII, a mineração ela começa a entrar em uma queda e esse fator é somado principalmente à dependência econômica em relação à Inglaterra, que gerou uma forte crise econômica em Portugal. Para tentar reverter a situação, o rei Dom José I escolhe como primeiro-ministro um homem chamado Marquês de Pombal no ano de 1750, e as medidas de Marquês de Pombal visava a melhora da economia portuguesa, reduzir a dependência dos produtos que vinham da Inglaterra e eliminar o poder dos jesuítas. Para isso, ele propôs uma reorganização da administração no Brasil e intensifica a exploração, propondo também várias outras medidas, dentre elas a criação da Companhia de Comércio, a instituição da derrama, que era a cobrança de impostos atrasados sobre a região mineradora, o estímulo à produção do algodão no Maranhão, a expulsão dos jesuítas e a instituição de um ensino laico que desvinculava tanto o Estado quanto a religião, a emancipação dos índios, a transferência da capital do Brasil, que era em Salvador, para o Rio de Janeiro, para aumentar a eficiência no controle sobre a entrada e a saída de produtos e riquezas e também o fim das capitanias hereditárias. O Marquês de Pombal ele permanece como ministro até o ano de 1777 e apesar das medidas de modernização econômica e política, elas foram fundamentais para o início de um movimento de contestação ao colonialismo português no Brasil. Contudo, entre os séculos 17 e 18, exploradores paulistas penetraram no sertão brasileiro e estenderam os limites da colônia. Essas expedições de desbravamento do interior do Brasil ficaram conhecidas como missões de entrada e o bandeirantismo. De maneira geral, nós podemos aí mencionar que as entradas eram as campanhas oficiais financiadas pelo governo e as bandeiras resultavam na iniciativa de particulares
partindo principalmente da capitania de São Vicente. Apesar de não terem inicialmente como meta a conquista de novos territórios, elas acabaram transformando em um maior ciclo de crescimento dos domínios portugueses na América. No ano de 1648, Portugal retoma o controle sobre o tráfico negreiro e, paralelamente, a produção do açúcar no Brasil começa também a entrar em uma forte queda. Dois fatores contribuem para o aparecimento de outros tipos de expedição, como as bandeiras de prospecção, que tinham como objetivo a busca de metais preciosos. As primeiras bandeiras rumaram a região do atual estado de Minas Gerais, permitindo o surgimento de atividades mineradoras no século XVIII. Em seguida, elas partem para o Mato Grosso e também para a região de Goiás. Os principais líderes dessas bandeiras foram os paulistas Bartolomeu Bueno da Silva e Manuel de Borba Gato. Mas os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil no ano de 1549. A sua ação visava fundamentalmente converter os índios ao catolicismo e à educação dos colonos. Para catequizar os nativos, os membros das Companhias de Jesus criaram povoados indígenas conhecidos como missões, em torno dos quais foram fundadas vilas e cidades. Devido ao interesse dos colonos em escravizar os índios, os jesuítas levaram as missões para o interior do país, o que ajudou a desbravar o território. Além da catequização, as missões desenvolveram várias atividades econômicas com a mão de obra indígena. No Vale Amazônico, a extração das drogas do sertão permitiu a ocupação portuguesa sobre o noroeste da colônia e no extremo sul, a pecuária e a mineração foram as principais atividades desenvolvidas. As missões duraram até o ano de 1759, quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas, alegando que a Companhia de Jesus ocupava funções mais políticas do que religiosas e ameaçava o poder da coroa. O governo português também se ressentia da proteção dos jesuítas aos índios. Mas, e a conquista das regiões setentrionais? Isso ocorre no final do século XVI. Toda a faixa litorânea estava acima de Pernambuco, estava totalmente intocada. Franceses, ingleses, holandeses frequentavam a região, procurando sempre estabelecer aliança com a população indígena, criando condições para futuros projetos de colonização. Nesse passo, a intervenção militar portuguesa acabou por assegurar os domínios dessas áreas, a partir de uma série de conquistas. Dentre essas conquistas, nós podemos citar a região do Paraíba, onde ainda estava despovoada e os franceses estabelecem boas relações com os indígenas do litoral, os quais também acabaram traficando. Em 1584, a ação portuguesa para conquistar a região, como Frutuoso Barbosa, que depois das primeiras derrotas recebeu o apoio de uma esquadra espanhola comandada por um homem chamado Diogo Valdez. A fundação do Forte de São Felipe, São Tiago, as cidades de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, hoje é a região de João Pessoa, garantiu a incorporação dessa região a fatores coloniais. A região do Rio Grande do Norte ocorre como um dos últimos redutos dos franceses. A conquista foi encetada a partir de Pernambuco com a participação de um homem chamado Manuel de Mascarenhas e Alexandre de Moura. Acossados aí pelos portugueses e vitimados pela varíola, os franceses foram expulsos no ano de 1597 e nesse mesmo ano foi fundado o Forte dos Reis Magos, que hoje é a atual região de Natal, que se tornou o núcleo da ocupação da região. O Ceará
Em meados de 1603, um homem, Pero Coelho de Souza, tentou inutilmente desalojar os franceses do litoral cearense, apoiados pelos indígenas. O aprisionamento de tabajaras e potiguaras como escravos na volta do conquistador provocou o aumento da hostilidade indígena contra os portugueses. A conquista do Ceará somente se realizaria no ano de 1611, com a expedição comandada por um homem chamado Martim Soares Moreno. A região do Grão-Pará é uma ocupação de um extenso território junto à foz do rio Amazonas. Teve início com os ataques aí de Francisco Caldeira e Castelo Branco contra os povos franceses, ingleses e holandeses presentes ainda na região. Na ocasião, deu-se a fundação do Forte do Presépio no ano de 1616, que deu origem à cidade de Belém. Posteriormente, o Grão-Pará passou a constituir o Estado do Maranhão, criado no ano de 1621. No início do século XVII, era intensa a exploração desenvolvida pelos holandeses e os ingleses, que, valendo-se do rio da bacia amazônica, adentrava ao interior da região em busca das drogas do sertão. Dentre essas drogas aí, se distinguiam principalmente madeiras, ovos de tartaruga, plantas medicinais e aromáticas e muitas outras aí. Depois das lutas contra os estrangeiros e os indígenas da região, Pedro Teixeira fixou os primeiros marcos, garantindo a posse da Amazônia para Portugal. Na ocupação desse território, foram fundamentais as ações das tropas de resgate, que eram expedições que corriam a região fazendo a guerra justa contra os indígenas, e a atuação dos missionários, especialmente dos carmelitas, criando missões e usando a mão de obra do índio na coleta das drogas do sertão para interesse totalmente português. Assim, nós encerramos a nossa segunda aula de Brasil Colônia. Quero aqui agradecer a presença de todos. Até a nossa próxima aula.